A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6, diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Nas Escrituras, o modelo de sexualidade é a heterossexual, isto é, a relação sexual deve ocorrer apenas no casamento entre um homem e uma mulher. Várias referências estão escritas esta heterossexualidade. Gênesis 2:24, Mateus 19:5, Marcos 10:7, Efésios 5:31. No entanto, ativistas sexuais atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o teórico social Michael Warner cunhou o termo heteronormatividade, que passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. O termo hetero significa outro, diferente. Diz respeito à atração sexual que uma pessoa sente por outra de sexo diferente do seu. Ou seja, a mulher sente pelo homem e o homem sente o desejo pela mulher. O vocábulo norma significa algo que regula o que busca tornar igual. O termo norma também está associado ao que é normal, ou seja, àquilo que segue uma norma. Assim pode-se compreender o termo heteronormatividade como aquilo que é tomado como parâmetro de normalidade em relação à sexualidade, para designar como norma e como normal a atração ou o comportamento sexual entre indivíduos de sexos diferentes. Nessa concepção, a heteronormatividade é vista como um modo opressor de regular, normatizar e obrigar as pessoas a relacionarem-se sexualmente entre macho e fêmea. Acusa-se a heterossexualidade de impor uma regra pela perspectiva biológica determinista e pela construção social estereotipada. Alega-se que o padrão heterossexual é discriminatório, preconceituoso e transfóbico. Nessa condição, o ativismo atua na imposição de um novo normal, a diversidade sexual. Pessoas que se submeterem a cirurgias de redesignação sexual têm comparecido a programas de televisão para falar de suas vidas. Indivíduos do sexo feminino com aparência corporal reconhecida com a masculina no âmbito da cultura, com tóraxes mastectomizados e peludos e com abdômenes grávidos, estampam capas de revista. O desenvolvimento tecnológico ocorrido nos últimos anos tem possibilitado a implementação de procedimentos e terapêuticas farmacológicas e de técnicas cirúrgicas antes impensáveis nos domínios de gênero e sexualidade. Não seria um exagero por dizer que, como impulsionadora ou na esteira desses desdobramentos biotecnológicos, a transexualidade tem pautado um extenso debate político, social e intelectual que tem colocado em xeque, dentre outras noções,
essencialista sobre gênero, sexo, sexualidade e identidade. Essas ideias todas começam a confundir as crianças, os adolescentes em especial, são os mais atingidos. Vale ressaltar que todas essas ideologias em busca de transformação, distorções, é deturpar a mais fantástica criação do Criador, o homem e a mulher. Sendo assim, todo ser humano ou ciência que ir por este caminho está desafiando o Todo-Poderoso. Lembre-se que quando você contraria Deus e tudo aquilo de sua feitura, há graves consequências, desde as irreversíveis como também as circunstâncias mortais. Quando se contraria Deus e tudo o que Ele criou, esta tal atitude é chamada de rebeldia. Sendo assim, há um preço a ser acertado exclusivamente com Deus. E é aí aonde nós não sabemos e nem temos a noção das consequências. Portanto, precisamos entender, aceitar que Deus não errou e nunca erra ao ter criado a sexualidade heterossexual como norma para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra do Senhor permanece imutável. Mateus capítulo 24, versículo de número 35.